Olá, eu sou a Sheila. Olá, eu sou a Patrícia e nós somos as Bionutris. Nós estamos aqui para nutrir o seu tempo com informação de qualidade sobre nutrição e também trazer a essência da Bionutris, que é o entendimento do que é o nutrir a vida, que não é apenas comer ou comer aquilo que é considerado saudável, mas tudo o que envolve o comer, que é o que a gente traz um pouquinho em cada um dos vídeos. Justamente sobre isso a gente vem falando desde o mês de julho, trazendo bastante informação sobre nutrição conectada com a vida real, com a vida acontecendo todos os dias. E nesse percurso da Bionutris, nesses últimos meses, a gente tentou trazer um apanhado de muitas coisas que envolvem a base da nutrição. Então nós falamos de coisas básicas, desde a composição de uma rotina alimentar geral, comum a todos nós. Falamos de macronutrientes, falamos do que são as proteínas, do que são os carboidratos, do que são os lipídios, qual o papel desses macronutrientes e onde a gente encontra, como a gente coloca eles no nosso dia a dia e por que eles são importantes. Falamos de fibras também, da importância delas, falamos da água, falamos dos componentes da rotina alimentar, do comer além da comida, tudo isso com o objetivo de ir construindo junto com vocês um entendimento da nutrição, da alimentação, da saúde construída através do alimento. E para complementar todos esses itens que compõem a nutrição, nós trouxemos hoje um tema que fecha esses componentes básicos da nutrição, que são os micronutrientes. A gente vai falar nestes próximos vídeos, ao longo das próximas semanas, falamos dos macros, agora vamos falar dos micronutrientes, que são o quê? Vitaminas e minerais. E eles são as peças-chave para que tudo isso que a gente falou até agora, inclusive da água também, que ela trabalha tudo junto com todos esses nutrientes. Os micronutrientes são as peças-chave para fazer com que tudo isso funcione, porque eu vou ingerir alimentos fontes de carboidrato, de gordura, que vão me dar energia, eu vou ingerir alimentos fontes de proteína, que vão me dar sustentação, estrutura celular, para construção, para crescimento, mas para que tudo isso funcione, para que tudo isso seja orquestrado dentro do nosso corpo, nós precisamos de vias metabólicas, que é o acontecimento. Então, essas vias metabólicas, elas são direcionadas pelos micronutrientes e eles estão envolvidos nelas, assim como eles estão envolvidos em diversas outras funções. Não teria como, ao longo aí de 2 ou 3 semanas, nós abordarmos todas as funções detalhadamente de cada micronutriente. Então, a gente quer conversar com você sobre diversas funções que eles têm, sobre diversas situações que eles estão envolvidos dentro do nosso corpo e como a gente pode favorecer para que isso aconteça no nosso dia a dia. E aí a gente vai chegar num ponto-chave lá no final dessa conversa, que é o que a gente vem falando desde lá do comecinho do canal, que é a base da alimentação. Vocês poderão perceber que ao longo da nossa conversa, a gente sempre volta para a base. A gente sempre vai para aquilo que embasa o funcionamento, aquilo que faz o corpo funcionar basicamente. E quando a gente tem micronutrientes para isso, o nosso corpo tende a responder a essas funções de uma forma muito boa. Desde, por exemplo, uma renovação celular, de uma pele, da nossa pele que descama e que precisa fazer uma célula nova todo dia, até, por exemplo, um processo de emagrecimento, processo de perda de gordura corporal. Todos esses processos são dependentes de micronutrientes. E a gente aproveita também, linkando com o título desse vídeo, que são as vitaminas do verão, para fazer um link e ajudar vocês a pensarem um pouquinho nessa época do ano. Esses vídeos estão entrando agora em dezembro, um momento onde muitas vezes as pessoas buscam por uma alimentação diferenciada,
com alguns objetivos estéticos, com objetivos de se sentir melhor com o seu corpo, para passar as férias de verão, para ir para a praia, ou para este momento do ano, né? E essa busca, ela sempre vai remeter a ter micronutrientes de forma adequada na sua alimentação. E é isso que também a gente gostaria que vocês conseguissem perceber junto com a nossa conversa, porque a base bem feita, ela sempre vai dar o caminho pra gente, para onde a gente quer ir e para o nosso corpo funcionar. Além do que, nada é sustentado sem base, né? Mesmo que a gente faça coisas que são benéficas sem uma base, essas ações, além da base, não conseguem ser sustentáveis e efetivas, né? Se não tiver a base que estrutura tudo isso. E essa base é composta justamente por tudo isso que a gente vem conversando desde o começo. Então, se a gente for pensar, a gente falou até agora de todos os macronutrientes. Por que eles são macronutrientes? Porque eles, além de ter estrutura maior molecularmente, bioquimicamente, eles fazem parte de funções maiores, né? Eles têm funções maiores, eles fazem parte da estruturação do organismo, do fornecimento de energia em larga escala, né? Numa quantidade maior. E agora a gente fala de micronutrientes e os nomes nunca são por acaso, né? Eles são micros porque sim, a estrutura deles é menor e porque a quantidade utilizada para as funções no corpo é bem menor do que os macronutrientes. Então, a quantidade de proteína ou de carboidrato que eu preciso todos os dias para o meu corpo funcionar adequadamente é bem maior do que a quantidade, por exemplo, de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D todos os dias. O corpo usa todos os nutrientes todos os dias para fazer tudo o que ele precisa, mas em quantidades, em proporções diferentes. Então, a gente explicou para vocês toda a função dos macros que são imprescindíveis e agora a gente vai explicar a função dos micros que são imprescindíveis, mas numa quantidade bem menor. Significa que eles podem passar despercebidos, que por ser pouco, por ser menor, eles não são importantes? Não, são, como a Sheila já mencionou, imprescindíveis para diversas vias metabólicas, para que realmente o metabolismo aconteça, né? São eles os grandes responsáveis, só que eles são os encaixezinhos, né, de toda essa estrutura que a gente tem formada por macronutrientes. Eles vêm para realmente abrilhantar todo esse processo e juntando a quantidade diferente de micronutrientes que a gente tem, a gente vai ter sim um montante considerável, né? Porque quando a gente fala de macro, a gente fala proteína, carboidrato e gorduras, lipídios, basicamente, 3 macronutrientes, né? Quando a gente fala de micro, vitaminas e minerais, a gente tem uma gama enorme de vitaminas, uma gama muito grande de minerais, né? Um diferente do outro, com funções diferentes. Então, a quantidade de micronutrientes é bem maior, a quantidade existente, mas a gente precisa de cada um deles numa quantidade menor e, repito, imprescindível. Exatamente, porque esses micronutrientes o nosso corpo não consegue produzir e não consegue produzir diariamente. A gente precisa fazer essa ingestão via alimentação para que todas essas vias possam funcionar. Então isso é desde lá do momento que a gente é gerado, na fecundação, na multiplicação das células, aquele feto ele vai pegando esses nutrientes do corpo da mãe, do corpo da mulher, para que essas funções possam acontecer desde lá. E aí ele vai se alimentando ao longo da gestação e obtém esses micronutrientes. Aí ele nasce e ele precisa ser alimentado, ele continua obtendo esses micronutrientes diariamente, porque o nosso corpo não os produz, né? E a gente precisa deles para que o corpo possa funcionar. E aí, para conversar melhor um pouquinho sobre eles, a gente vai organizar aqui a nossa conversa em grupos, né? Então a gente pode falar de minerais, de vitaminas, e dentro das vitaminas a gente pode dividir em lipossolúveis e hidrossolúveis. Para a gente começar essa conversa, explicando, fazendo gancho com o que a Paty falou agora, né, de que eles compõem cada partezinha,
a gente pode pensar no ferro, e aí a gente começa a falar sobre alguns minerais, né? Principalmente ferro, cálcio e zinco, são os minerais que a gente utiliza, né? Dentre os minerais em uma quantidade maior, e ainda assim são miligramas por dia, né? E esses micronutrientes, esses minerais, eles são fundamentais para funções específicas. Então, por exemplo, o ferro é um mineral conhecido largamente, né? Muito associado com a anemia. Então, as pessoas têm essa associação porque a deficiência de ferro tem uma tendência a gerar anemia, na grande maioria das vezes. Então, o que acontece? Lá dentro da minha célula vermelha, lá do meu sangue, eu preciso que esse ferro fique acoplado para que ele possa se ligar com as moléculas de oxigênio e ajudar e distribuir, né, e segurar esse oxigênio para entregar para cada uma das células do corpo onde essa gotinha de sangue, essa célula vermelha passar. Então, enquanto o sangue de vocês está girando aí no corpo de vocês, em qualquer momento da vida, desde o início até o final, essas células vermelhas elas estão levando oxigênio para todas as células do corpo. Para que esse oxigênio fique lá dentro da célula vermelha, eu preciso que o ferro esteja lá. Então percebam, eu preciso consumir esse ferro diariamente para que eu possa ter ferro lá dentro. Todos os corpos conseguem fazer um pequeno estoque de ferro no fígado e um pequenininho estoque de ferro no rim também, mas o principal estoque é lá no fígado. E aí o fígado vai liberando esse ferro conforme a necessidade para utilização. A gente também recicla esse ferro lá no baço, quando as células vermelhas morrem, ele é reciclado, ele é reutilizado, mas ele advém da alimentação e eu preciso ingerir essas fontes de ferro todos os dias. Tem alguns ciclos da vida que a gente precisa de uma quantidade maior, por exemplo, uma criança em crescimento, uma gestante durante o período da gestação, às vezes algumas situações de doença, a própria anemia por deficiência de ferro, a gente vai precisar de uma quantidade maior. Mas no dia a dia, a quantidade a gente consegue obter muitas vezes comendo uma quantidade, né, uma porção de feijão no almoço e comendo uma porção de carne, principalmente a carne vermelha na janta. Aí eu consigo comendo lentilha e consigo comendo uma porção de carne também em outra refeição. Então às vezes eu não preciso de uma grande quantidade de alimentos no dia para que eu possa obter a minha necessidade diária de ferro. Então a gente já pode aí perceber, eu não preciso mais tanto, né, um volume tão grande, uma quantidade grande como é em gramas dos macronutrientes, mas eu preciso esses miligramas por dia, onde eu consigo encontrar na minha alimentação de uma forma balanceada. E aí a gente já pode pensar aqui em alimentos fontes de ferro, né? O feijão, a lentilha. A lentilha é um grão muito rico em ferro, inclusive tem uma proporção de ferro maior do que o feijão. A gente pode pensar na ervilha também, às vezes ela acaba não fazendo parte do dia a dia da maioria das pessoas, mas é uma leguminosa que pode ser incluída no almoço, pode ser incluída na janta, pode ser incluída em lanches também. E hoje a gente encontra facilmente no mercado, por exemplo, pacotinhos da ervilha partida, a ervilha seca, né? A ervilha congelada também. Tem a ervilha enlatada, mas a gente já não tem o mesmo valor nutricional do que a ervilha seca, do que a ervilha congelada. A gente, para as pessoas, né, que comem carne, comendo uma porção diariamente de carne, principalmente carne vermelha, a gente também obtém uma quantidade de ferro necessária para o nosso dia. Então a gente consegue encontrar principalmente nesses alimentos que são fontes de ferro e num alimento que o alimento, digamos, ouro, aquele que ganha, né, tá lá no primeiro lugar no pódio quando a gente fala de anemia ou uma necessidade de ferro maior, que é o fígado animal, principalmente o fígado bovino.
O paladar, ele é mais particular, né? Mas ele é um alimento riquíssimo em ferro e sempre que a gente precisa aumentar a nossa ingestão ou mesmo suprir as necessidades diárias, tendo ele como rotina, não necessariamente todos os dias, mas umas 3 vezes na semana, a gente tem uma ingestão muito boa de ferro, principalmente para as mulheres, mulheres em período fértil, mulheres em período que pensam a iniciar uma gestação, né? Então é fundamental a ingestão deste fígado bovino. Isso para mencionar um mineral, né? Então assim, ó, a gente poderia, e vamos um dia no futuro, quem sabe aí para 2025, gravar um vídeo para cada mineral, para vocês entenderem, né, a magnitude disso. Mas são muitos, né? A Sheila mencionou o ferro e deu exemplos muito legais do entendimento. Olha só o que um micronutriente que a gente precisa em microgramas, né, acaba tendo de função no corpo, né? Sem ele a gente não sobreviveria. Isso serve para todos, né? Para o cálcio, para o magnésio, para o fósforo, para o potássio, para todos os minerais existentes na natureza e que fazem parte desta natureza que somos nós. Então, cada um deles tem uma função enorme, assim como a Sheila exemplificou com o ferro, e cada um deles tem uma quantidade que o corpo precisa todos os dias. Onde eles estão? A Sheila mencionou os exemplos do ferro. De forma geral, na comida. Comida de verdade, né? Todo tipo de comida de verdade. Comida de verdade é o que? A gente vem falando desde o começo. Comida natural, né? Plantada na terra, que dá na terra, que dá em árvore, não comida industrializada. Existem sim produtos industrializados hoje que tem o complemento, né? A adição de vitaminas, de minerais, mas a natureza nos fornece tudo o que a gente precisa. E todos esses micronutrientes, todos esses minerais que têm função no nosso organismo, eles estão presentes nos alimentos, na comida, e aí aquilo que a gente vem batendo na tecla, vamos repetir sempre, é a base da nossa alimentação, o alimento, né? A comida natural. Eu acho que deu para ter uma boa noção em termos de mineral. Não sei se tu quer falar de mais algum, Sheila, mas eu acho que são muitos e todos eles com funções incríveis, né? Inclusive, o meu favorito é o magnésio, porque ele tem muitas funções, especialmente cerebrais, né? Ele está envolvido em mais de 300 processos metabólicos no nosso corpo todos os dias. Ele vai ter função em diversos sistemas, mas a nível de sistema nervoso ele atua em muitas funções. A depender do que ele está associado, ele atua, por exemplo, principalmente num processo de relaxamento, entre aspas, né, do sistema nervoso. Então ele ajuda no processo de acalmar realmente todo o nosso sistema e preparar, por exemplo, para um sono adequado, né? Mas existem várias formas diferentes de magnésio, inclusive disponíveis hoje para suplementação, mas ele é imprescindível inclusive para funcionamento intestinal. Ele atua em várias questões do intestino, e ele está disponível nas folhas verdes escuras, nos vegetais verdes escuros, né? E um pouquinho, assim como o ferro, um pouquinho em um número enorme de alimentos que, se a gente comer todos os dias de maneira variada, tudo que a gente tem à disposição de verduras, frutas, raízes, grãos, etc., a gente com certeza vai atingir aquilo que a gente precisa todos os dias, de todos eles. Uma coisa bem importante que ainda vale destacar aqui na nossa fala sobre os minerais é o que a Paty falou. Alguns alimentos, na verdade muitos alimentos industrializados hoje, têm adição de vitaminas e minerais, né? Tem adição de micronutrientes. E até se vocês pegarem, por exemplo, pacotinhos de suco em pó, o próprio biscoito recheado, os cereais, aqueles açucarados e vários outros alimentos, eles têm assim, rico em vitaminas e minerais, né? Aí tem as bolinhas coloridas, A, D, E, K, né? Enfim, várias formas. É muito importante destacar que sim, tem uma adição dessas vitaminas e minerais, porém a forma como elas vão se comportar quimicamente no nosso corpo é diferente de você comer comida de verdade.
Então, quando eu obtenho vitaminas e minerais de frutas, verduras, legumes, hortaliças, feijões, das carnes, dos leites derivados, dos cereais, eu obtenho de uma forma e o meu corpo tem uma utilização muito melhor, de uma forma muito mais biodisponível do que aquela industrializada. Aquela adição nunca vai substituir a vitamina e o mineral que você tem da comida de verdade. Isso é fundamental dizer porque a propaganda é forte, né? E de fato tem adição, porém o comportamento químico ele é totalmente diferente. Então é importante isso tanto para adultos como para crianças, principalmente porque em alimentos mais voltados para o público infantil, que não são para o público infantil, mas são voltados para eles e consumidos por eles, existe muito essa propaganda, né? Inclusive na televisão, propagandas de alimentos, né? Esse alimento vai deixar seu filho forte, vai crescer saudável, não? O que vai deixar o seu filho forte crescer saudável é a comida de verdade. Então é importante não ter esse engano pela adição de vitaminas, de minerais, porque o comportamento químico é diferente. Nunca essa adição vai suprir a necessidade que a gente tem, né? E que a comida de verdade faz no nosso corpo através dessa entrega de vitaminas e de minerais. Fora que, né, mais um complemento, ela complementa a minha fala, eu complemento a dela e assim a gente vai costurando. Além disso que a Sheila mencionou sobre o funcionamento químico do nutriente ser diferente, se a gente for pensar nos agregados existentes no produto industrializado, o prejuízo é maior do que o benefício, né? Então, é rico em tal vitamina, mas também é rico em gordura saturada, mas também é rico em produtos químicos como corantes, conservantes, aromatizantes. Então existe ali o complemento da vitamina ou do mineral naquele alimento, mas aquilo ali tenta maquiar o restante, mas metabolicamente isso não funciona. Então, o benefício que se tem daquele complemento de vitamina ou mineral naquele produto industrializado é muito pequeno se comparado ao prejuízo que se tem dos outros componentes daquele alimento industrializado, né? Então, é muito importante sempre olhar a composição. Na embalagem, na propaganda, vai estar destacado o que parece bom. Lá atrás, bem pequenininho, escrito em letras bem pequenas, está a composição desse alimento, ingredientes. Olhem sempre para isso. Quanto maior for a lista de um produto, pode ter certeza que você tem aí algum prejuízo metabólico para o seu organismo. Por quê? Se essa lista for grande demais, muito provavelmente os nomes serão estranhos, né? Não serão nomes de comida. Claro, alguns componentes com nomes estranhos, por exemplo, o ácido ascórbico, né? que é a vitamina C e outras vitaminas têm nomes científicos que muitas pessoas podem não conhecer, e não por ser um nome estranho é um componente ruim. Agora, observar e tentar mais ou menos compreender, hoje existe até um aplicativo legal para olhar que é o Desrotulando, né? Desrotulando, a gente pode deixar o linkzinho. Vai ficar aqui o link e a imagem também para vocês identificarem o aplicativo. Isso, é legal baixar e fuçar um pouquinho aí para aprender a mexer nele e usar ele quando ir no mercado para entender um pouquinho dessa composição que a gente está falando. Então, sempre destacamos que a comida de verdade é o que mais importa, mas a gente hoje, no mundo que a gente vive, não dá para fugir do alimento industrializado. Todos nós consumimos algum alimento industrializado no nosso dia a dia. Isso é normal, faz parte do mundo moderno e fugir disso é um pouco utópico. Claro, existem pessoas que conseguem sim um estilo de vida 100% natural. Ótimo, legal, parabéns. Muito bom. Porém, quando isso não é possível, vale a pena olhar essa composição. Então, como a Sheila falou, não se iludam com a propaganda, a embalagem, o rótulo da frente, né, à frente da embalagem dizendo que tem é rico em tal vitamina, é rico em tal mineral. Se junto com essas vitaminas e minerais está uma gama de ingredientes que não contribuem em nada para a sua saúde. Muito importante prestar atenção nisso, porque é responsabilidade nossa, única e exclusivamente nossa. Nós fazemos o mercado, nós fazemos a indústria, a tecnologia evoluir com base no consumo. Então, o que a indústria nos oferece
é responsabilidade deles sim, mas o que a gente consome é responsabilidade única e exclusivamente nossa.